Olá pessoal, vamos continuar aqui no estudo do nosso editor da Godot Engine, né? Hoje nós vamos procurar na internet, na realidade eu já procurei, eu vou só mostrar para vocês, onde a gente pode modificar o tema do editor de script, certo? Então para ir para o editor de script eu venho aqui eu já tenho o resultado da pesquisa que eu fiz. Então a gente vai buscar alguns temas lá no GitHub, neste endereço. Se você quiser, eu vou dar um zoom aqui um pouquinho maior, para você copiar esse endereço, certo? Então eu vou dar um Ctrl C aqui, ó. Ctrl C. Vou dar um Ctrl V no meu navegador. Pronto. Então ele me levou aqui para um projeto de temas de sintaxe da Godot, né? Então ele está me dizendo aqui, ó, que eu vou, depois de baixar, então vamos aqui descer um pouquinho mais, ó, coloque os arquivos .tet, certo? No diretório de temas do seu editor de texto da Godot, certo? Então é isso. Então, como eu estou usando o Windows, ó, eu vou colocar nessa pasta aqui. Mas antes de fazer isso, eu vou precisar baixar esse arquivo, né? Então eu vou vir aqui, Code, Download do zip, né? Desse pacote todo aí. Então eu vou lá na minha área de trabalho, onde estão a nossa pastinha da Godot. Aqui você tem projetos, você tem a pasta dos programas. Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma outra pasta aqui, vou chamar de Resource, ou a gente podia até chamar de repositório, mas vamos lá, vamos chamar de Resource. Se a gente pensar em mudar, a gente muda depois, certo? Então Resource serão alguns recursos, repositório seria legal, porque a gente seria um repositório de assets e outras coisas mais que iam servir para vários projetos, né? Então, mas vou botar recursos aqui. Só um momento. Então, nós temos aqui a pasta de recursos. Eu vou salvar aqui dentro dessa pasta de recursos. E agora eu vou para esta pasta de recursos e vou descompactar, certo? Eu posso descompactar com este nome mesmo, não tem problema. Descompactar aqui nessa pasta. Pronto. Aqui dentro eu vou fazer algumas limpezas. Vou deixar só os .tet, certo? Esse aqui, ó, esse outro arquivo. Eu vou... esse outro aqui. A gente pode até marcar o tipo aqui, ó, para deixar os tets. Esse aqui. Esse cara aqui, né? E lá embaixo algumas outras coisas, o MD, que é típico do GitHub, né? Então eu vou dar um delete aqui, apagar todo mundo, e eu vou copiar todos esses arquivos. Vou dar um Ctrl C, deixa eu primeiro copiar lá o endereço, né? Observe que aqui, ó, é a pasta onde fica as configurações do editor da Godot, certo? Então, appdatas é típico do Windows, né? Então eu vou colocar aqui deixa eu me ver aqui uma outra janela. Aqui, ó, abrir uma outra janela do Windows, dê um Ctrl V aqui. Então aqui eu tenho, veja que aqui eu estou na pasta Godot. A pasta Godot, ela é uma pasta onde estão as configurações da Godot, certo? Aqui você tem a pasta, ó, Text, deixa eu aumentar um pouquinho para você ver melhor. Aqui, assim. Text Editor Themes, ou seja, temas do editor de texto. Ela está vazia. Nós vamos pegar lá os nossos temas, vou dar um Ctrl A aqui, Ctrl C, e vou colar lá na pasta dos temas do editor de texto, certo? Bom, o que acontece é que se você vir aqui, ó, editor, settings,
Você tem editor de texto, né? Se você aqui na aba geral, editor de texto. Se você colocar aqui agora, todos eles vão aparecer, certo? Então, ele a princípio tem alguns que são padrão, né? Como Default, Godot, algum outro aí. Mas agora nós temos todos esses temas aqui, certo? Então agora eu posso fechar essas janelas. Tema aqui, pronto. Ótimo. Então agora eu vou escolher, eu tenho uma sugestão, é o que eu gosto de usar, esse Nord aqui, ó. Mas eu posso modificar algumas coisas, certo? Eu vou deixar dar um close aqui. Pronto, ele já mudou aqui a tela, né? A cor do fundo e tudo mais. Para a gente ver isso melhor, eu vou criar um script do GD Script. Aqui na pasta Script. Vou pedir com o botão direito para criar um novo script. A esse script eu vou chamar de Game Manager, ou seja, o gestor do jogo. Ok? Aqui eu vou pedir para ele colocar vazio, empty, porque eu não quero comentários nem nada. E eu vou pedir para criar esse script para mim. Ele vai criar aqui, não está aberto. E eu vou agora, olha só, clicar aqui e ele gerou para mim um script, certo? Vamos agora, eu vou escrever aqui algumas coisas. Por exemplo, eu vou criar aqui uma variável que vai servir para guardar os pontos do player, né? É uma variável do tipo inteira e ela vai começar com 0, ok? E vou criar aqui também uma função, uma func, que a gente vai falar mais de GDScript no decorrer do nosso projeto. Então eu estou criando aqui uma função e eu vou dizer que essa função vai servir para atualizar, então update points. Ela vai servir tanto para tirar como para colocar pontos. Aqui eu vou criar uma variável de entrada, né? Um parâmetro de entrada chamado value. Vai ser um valor do tipo inteiro, ok? A minha função ela não vai retornar nada, assim. Por isso eu vou dizer que essa setinha significa saída. A saída é vazia. E eu vou dizer que os meus pontos serão atualizados, então eu estou acrescendo. Primeiro assim, eu vou ensinar você a fazer assim para você entender o que eu estou dizendo, certo? Aqui é points, na verdade eu tenho que trocar ali, que o nome é points, não point, ok? Então o que é que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo que os meus pontos receberão a soma atual dos pontos mais o valor que entrar ali, tá certo? Mas eu posso abreviar isso aqui fazendo um pouquinho diferente. Então eu vou botar aqui um comentário. Isso quer dizer que a minha função não vai ler isso daí. E eu vou colocar aqui abaixo uma maneira um pouquinho mais enxuta de dizer a mesma coisa. Então, o que é que isso quer dizer? Ó? Points recebe points mais value. É a mesma coisa que está em cima, tá certo? Só tá mais enxuto um pouquinho. É um dos recursos que as linguagens mais modernas elas fornecem para nós. Alguns atalhos, né? Para fazer coisas interessantes. Coisas que se repetem muito, né? Então agora você tem aí uma função, um script direitinho. O meu interesse no momento não é falar de script, é para falar do editor. Então eu vou voltar lá no editor, Editor Settings, e aqui ó, eu vou colocar do lado para a gente dar uma olhadinha nas coisas acontecendo lá, tá? Então aqui está no Nord, o Default é o que já vem por padrão na Godot, certo? Vem com as letrinhas vermelhinhas, os tipos, as classes com um nomezinho em verde, assim sucessivamente. Como eu disse, eu prefiro usar uma coisa mais clean.
Então eu vou usar aqui o Nord, tá ok? E eu vou mudar algumas coisas. Eu, por exemplo, eu não gosto muito desse plano de fundo. Eu quero colocar a mesma cor do fundo que eu coloquei para as outras coisas, ok? Então aqui você tem o Background Color, vem lá o Pick, vamos ver algumas cores recentes aqui, se tem algum que a gente pode usar, não tem. Então a gente vai novamente aproveitar a cor do nosso editor. Vou pegar aqui a minha ferramenta de Pick, pegar esta cor de fundo aqui, ó. Pronto, vou copiar. Se você souber uma maneira mais prática, você me diz aí nos comentários, certo? E aqui eu vou dar um Ctrl V. Pronto, 05, 10, 12. Ok? Então ele já alterou lá, tá certo? E você pode fazer a mudança que você quiser, tá? Você pode mudar a cor dos números da linha, e é só você procurar aqui o item que você quer. Aqui, ó, Line, Number, Color. Aí você vem e muda aqui. Save Line, Number, Color. E assim sucessivamente, ok? Você pode mudar a cor de quase tudo aqui dentro do editor, tá bom? Aqui no GDScript especificamente, você tem a cor de função, a cor de funções globais, a cor dos nós, né? E aí você pode fazer as alterações que você desejar, tá bom? Eu vou ficar por aqui assim mesmo, tá bom demais, eu prefiro mais limpinho, com fundo mais escuro, assim economizo um pouquinho mais da minha visão, tá bom? Beleza, então, a gente fica por aqui, por esse vídeo, e a gente continua no nosso próximo vídeo. Forte abraço!